Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Milcast. Eu sou Isabel Renault e hoje trago quem? Eu e a Isabel para falar do recap da Milcast. Sabe por que o recap? Que rufem os tambores. Porque nós estamos chegando na marca de 38, quase 40 episódios publicados. E sabe, Isabel, eu trouxe aqui até algumas estatísticas hoje para nossa conversa. Gente, estatística, não é comigo isso. É verdade, trouxemos algumas estatísticas. Estava aqui calculando, a gente chegou no episódio aí de 38. Isso significa que já foram 11 terabytes aproximado gravado. Esse é um número de 11 terabytes. Depois disso tudo transferido aí para ilha de edição. É porque eu gosto desse assunto, gente. Depois Haja HD. Haja HD para armazenar tudo isso. Então, depois disso tudo armazenado, feito backup de todos os episódios, isso já está passando aí de 22 tera de arquivos gravados, fora os arquivos que depois são editados, publicados, os cortes. E falando em cortes, Isabel, chuta um número de quantos cortes nós já temos editados. Não faço ideia. Deixa eu ver. Uns 1000? Quase lá. Ainda não, mas a gente vai chegar lá com certeza. A gente tem mais ou menos 500 cortes já feitos, já editados. Se você entrar nas nossas redes sociais, você não vai encontrar todos lá, porque nós ainda estamos publicando. Nossa, é muito corte, é muito assunto, gente. É muito assunto, mas é importante para ver o tamanho que o Milcast em números está se tornando. A gente está atingindo cerca de 24 horas de materiais gravados, né? De editados, gravados, enfim. E para quem acompanha a gente tem um corre aqui, uns bastidores, né? A gente Bastante até corrido, teve até alteração de cenário. Sim, tivemos alteração de cenário, gente. Quem reparou, quem gostou. Escreve aí nos comentários aí se você notou que o cenário mudou. Fizemos um belo de um upgrade aqui no nosso cenário. Até as poltronas agora, tem poltronas. Teve upgrade em que mais, Isabel? Microfones, iluminação. Captação de áudio. Captação de áudio, gente, para chegar mais limpo e mais gostoso de se ouvir. Olha que delícia. A iluminação mudou. Ainda está mudando. A gente está sempre em constante estudo, constante evolução aqui no nosso Milcast. Quem sabe que a gente é do audiovisual. E audiovisual, a gente nunca dá por satisfeito. A gente sempre está trocando uma coisa. Seja na gravação de áudio, seja na iluminação. Então, gente, se preparem, viu? Porque a gente sempre está mudando alguma coisa. Porque o Milcast é assim, ele muda constantemente para deixar mais feliz, mais alegre, mais agradável aos ouvidos e aos olhos para vocês. E falando em evolução, falando em melhorias, ao longo desses tantos episódios, aí atingindo aí quase 40 episódios, a gente trouxe bastante empresário, pessoas da área de saúde, de educação também veio. Sim, bastante. Nossa, o que a gente falou é um link atrás do outro. Se você for parar para pensar, alimentação, o que a gente trouxe? Trouxemos um nutricionista, trouxemos uma psicóloga, né, referência em transtornos alimentares, trouxemos um empreendedor na área de educação, gente, da gastronomia. Olha só que Inclusive, bacana. É recente esse episódio. Esse é recente. Assistam lá, viu? Leandro Mendonça. Eu até sei, viu, gente? Sei de cabeça aqui. Cada um que passou por aqui tem uma história de vida, uma bagagem maravilhosa, seja no mundo empresarial, seja no mundo pessoal, seja para dar dicas para vocês que estão aí em casa. E a gente sempre vai trazendo pessoas que estão relacionadas com os assuntos de outros. Então, como a Isabel falou, pessoas da área de saúde, falando de alimentação saudável, pessoas às vezes, passam por algum transtorno alimentar. Trouxemos pessoas para falar disso também. Empreendedores, muitos empreendedores de diversos segmentos. Então, às vezes, a pessoa está passando por dificuldade na gestão da empresa. Teve bastante empreendedor aqui falando das histórias e algo em comum entre eles é justamente a dificuldade, principalmente ali no começo, nos primeiros anos. Alguns não conseguem passar aí dos 3, 4 anos, outros, aqueles que conseguem romper essa barreira aí de 4 anos, chegam aos 10, conseguem romper a barreira dos 10, mas a tarefa, o trabalho continua sendo árduo. Cada vez que vai evoluindo a empresa, as dificuldades são outras, certo? E nós falamos muito sobre dores dos empreendedores aqui, né, dos empresários, né? Boa parte questiona
sempre, o que é a dor? A maior parte é o tempo, gente. O tempo vem, assim, ele é bem, aparece bastante, né? Bastante, Nas junto falas, com a gestão financeira. juntamente com a gestão financeira, de cuidar do fluxo de caixa, de saber precificar, a precificação. Então, é importante até assistir alguns episódios que vocês vão ver a importância de um contador na vida de um empresário, de um microempreendedor que vai precificar as coisas, né, gente? Então, isso é muito importante, né, Wesley? O Wesley, ele que é mais da área financeira, né? Ele que fala bastante com os empresários, né? Ele pode falar mais sobre isso. Tem bastante, em uma das conversas com contadores, a gente vê, muitos acabam buscando formas de se esquivar de pagar o imposto, de sonegação de imposto, mas em conversa com o contador, aqui no episódio mesmo, ele fala que existem maneiras legais, legalizadas, vamos dizer assim, que você continua pagando o imposto, porém menos, uma quantidade bastante inferior ao que você costuma pagar. Através da contratação de um consultor especializado em contabilidade ou de um contador também, você consegue, às vezes, recategorizar seus produtos, recategorizar a sua empresa, você continua entregando as mesmas coisas com a mesma qualidade, porém pagando menos imposto através de algo legalizado. Já deixo o gancho aqui, assistam o episódio A Nova Reforma Tributária, viu? Porque ele vai falar de coisas maravilhosas para você que quer empreender, que precisa saber sobre esse quesito de tributação no nosso sistema brasileiro. Exatamente. E outras coisas também que a Isabel até fez um gancho aqui da questão de precificação, que também é um assunto bastante, uma reclamação constante aí dos empresários, que eu estou concorrendo com outras pessoas, com outras empresas, que o custo coloca um preço lá embaixo, que é um absurdo, eu não consigo concorrer, não consigo atingir. Eu que sou maior não consigo atingir aquele preço. Às vezes a sua precificação pode estar errada, você que é maior está precificando errado, pode acontecer, mas também pode ser que o pequeno está ali precificando errado, ou realmente ele fez uma precificação correta, mas ele tem um custo menor de operação. Então ele consegue fazer um preço assim absurdo. Vou fazer outro gancho aqui, ó. Teve um outro episódio, gente, que a gente fala sobre processo de melhoria contínua nas empresas. Nossa, isso é magnífico. É impressionante as formas que você consegue estar vendo o que a empresa gasta que você não sabe. Qual parte do processo você tem esse custo elevado, né, que você pode estar reduzindo. É um papo muito bacana também, que foi o Wesley que fez essa entrevista. Inclusive, olha só, tô falando que ele é o das finanças, gente. Finanças, melhoria contínua. Inclusive, você me fez lembrar, você falou sobre dos desperdícios no meio do processo. Você me fez lembrar de uma historinha, dá até pra gente contar aqui hoje. Ai, meu Deus. Gente, porque no dia que a gente traz o convidado, a gente tem que também se conter pra gente ouvir a história do convidado. Sim. Mas hoje eu sou convidado, a Isabel também, então eu posso falar. Então existia uma historinha, vou resumir para ser rápido, existia uma fazenda e o fazendeiro estava desanimado porque estava tudo não indo muito bem e ele chamou um consultor. Na verdade, não era bem um consultor, era um Buda. E perguntou para ele o que eu faço, né, para minha fazenda melhorar, porque não está dando lucro, está tudo caindo aos frangalhos. Então, o Buda deu uma caixinha para ele, a caixinha fechada, e falou: você não abre essa caixinha, você vai pegar essa caixinha e andar por todos os setores, por todas as áreas aqui da sua fazenda. E aí o fazendeiro pegou a caixinha e começou a andar com essa caixinha. Ele chegou lá ali no curral. Ele viu algumas coisas erradas, ele foi lá no pasto, viu algumas coisas erradas, foi em outra parte da fazenda, mais algumas coisinhas, e ele foi arrumando. Tinha funcionário não fazendo as coisas dele, tinha funcionário dormindo, tinha coisas delargadas. Então ele voltou e falou para o Buda: nossa, essa caixinha me ajudou bastante, porque levando essa caixinha, ela me mostrou o que estava errado na fazenda. Na verdade, assim, a caixinha não tinha nada ali, era mais um placebo. A ideia era que ele visitasse todos os setores da fazenda, prestando atenção naquilo que estava falhando e causando prejuízo. Então, às vezes, o empresário fala: nossa, minha empresa não está dando lucro, mas ele não está fazendo justamente isso, andando com a caixinha pelos setores da empresa, pelos processos da empresa, para ver o que de fato está errado, o que está causando esse prejuízo todo. Olha, vamos fazer um episódio só de melhoria de processos com o Wesley. Lembrando que ele já fez vários kaizens na vida, então ele entende do assunto. E o que mais a gente trouxe aqui? Nós trouxemos aqui?
Trouxemos bastante histórias de vida, de superação. Olha que delícia. Ó, a gente teve o Sebastião Fernandes, que a gente vai falar sobre os ciclos da vida, a importância da família. E para falar na importância da família, nós trouxemos também uma psicóloga, que é referência quando o assunto é adolescência. Então, se você tem um adolescente em casa, fique ligado aí. Vá lá no Milcast, procure esse episódio, porque ele é tudo de bom, com dicas maravilhosas para você que tem um adolescente em casa, hein? Lembrando que a palavra-chave é diálogo. Faça bastante diálogo com o seu adolescente, seja com seu filho, com seu pai, com seu avô. Então, gente, converse. Ouça mais e converse bastante, tá? Não apenas, tô ouvindo e sai andando, não. Mesmo que revire os olhos. O diálogo é fundamental em qualquer parte do processo da vida, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, com os idosos. Falando em idosos, trouxemos o Darley, né? Que falou também sobre o que você vai ser quando envelhecer. Olha só, gente, você já pensou na sua velhice? Já pensou o que você vai ser quando envelhecer? O que você vai fazer? Você vai ficar ali no cantinho assistindo TV? Não, vamos pensar mais. Ó, ele veio aqui falar de saúde, falar da melhor idade, e foi eu que puxei esse assunto, então não falo só com o empresário, não. Verdade, só gente, ó. Vou dar essa colher de chá pro Wesley, tá? Mas a gente fala bastante, igual a gente brinca, né? Aqui é onde a curiosidade encontra o conhecimento. Esse é o Milcast. Seja nas vidas das pessoas, seja no mundo empresarial, seja na curiosidade mesmo, porque a gente é muito curioso. Falando em curiosidade, a gente trouxe um pessoal lá do PIT, do Parque Tecnológico aqui de São José, para falar dessa importância aqui da nossa cidade. Não é verdade? É verdade. E até a Maria Ângela veio falar, falou que o Parque Tecnológico aqui de São José é um dos maiores do Brasil, inclusive sendo referência em muitos assuntos, em questão de pesquisa, tendo participação. Esse foi eu que participei. Ela falou, inclusive, da participação em colaboração com empresas em pesquisa, em desenvolvimento de novos produtos, de melhorias de processo. Foi muito legal. Inclusive, participando de melhorias com a Nestlé, se não me falha a memória. Sim. Olha só que legal. E o produto que estava em pesquisa, que favoreceu a melhoria de processo da Nestlé, era voltada para o setor automobilístico. Olha que bacana. Então, a gente é muito conhecimento. Olha que delícia ouvir esses episódios. Às vezes existe uma conexão cruzada ali entre você... Às vezes o empresário está ali trabalhando de forma isolada e ele fica ali dentro de um ostracismo, e depois ele começa a conversar com outros empresários e, às vezes, numa conversa totalmente despretensiosa, ele encontra uma solução para um problema ali recorrente, persistente na empresa dele. Então, também existe essa importância dos empresários, dos microempreendedores estarem juntos. E aí eu me lembrei do Wellington, Sim. que veio aqui falar também sobre a ACI, que fala justamente disso, que é ter os empresários juntos ali fomentando negócios. A conexão, né? A conexão. Ter esse network com os empresários, né? Perfeito. Isso é maravilhoso, ter essa conexão, porque é através dessa conexão que a gente vai conhecendo cada empresário aqui da região, ou seja, até a nível Brasil, né? Vamos dizer assim. A gente faz uma bela conexão, porque não é só trocar figurinhas, né? Igual o pessoal fala assim, a gente vai lá só para trocar cartão. Não, a gente não vai trocar por cartão. A gente vai para trocar conhecimento, a gente vai dividir as nossas dores, né? Quem sabe, quem está ouvindo a nossa dor tem a solução. Então, isso é ótimo, você ter essa rede de network com empresários, né? Perfeitamente. E vamos ver qual outro que veio, que também falar de viagem, que a gente também não fala só. Olha, negócios, a gente fala sobre viagem também. Adivinha quem fez o episódio? Eu! E aí veio o Victor, o Victor para falar da Victor, falar sobre negócios, falar sobre viajar bem, inclusive viajar bem gastando pouco. Sim. Porque muitos falam, quero viajar, mas tudo envolve custo. Mas ele falou que de destinos bastante interessantes, inclusive destinos dentro do Brasil, gastando pouco. E aí, ele trouxe uma frase que eu acho fantástica, né? O que é viagem para você? Para alguns é ir lá ver um show, né? Isso é viajar para ele. Para outros é fazer uma viagem religiosa. Outro é realmente fazer uma viagem turística, conhecer outros lugares, outros países. Então, outras culturas. Né? Outras culturas. E o que é viagem para você?
Me responde aí, o que é viagem para você? Deixa aí nos comentários. Por favor, hein? Para você, o que é viagem? Será que é um roteiro mais religioso? É um roteiro aí com família? É um roteiro sozinho, mochilão? No melhor estilo mochilão? Nós já fizemos mochilão na vida também. Já, nossa, é muita história de viagem, gente. Se eu for falar de viagem, porque eu sou uma pessoa que adora viajar. Independente seja, vamos viajar, vamos. Tô indo. Então, não me chamem para viagem porque eu vou querer ir, viu? E uma das viagens mais longas que nós fizemos foi de moto, inclusive. Essa história a gente se aprofunda mais pra frente. De moto, né? Que eu teve de avião também, né? Não, viagem terrestre foi de moto. De moto. A gente tem várias aventuras aí pra contar, né? Já que o Wesley falou de motos, a gente teve aqui o Felipe, da School Arts, que vai falar sobre o empreender com moto, gente. Olha só que bacana, hein, Wesley? Conta pra gente como foi esse papo com o Felipe. Esse papo com o Felipe foi bastante interessante, porque ele, apesar de hoje trabalhar com customização de moto, ele começou fazendo pinturas de veículos militares. Então, é bastante diferente em termos assim, de objetivo do veículo, mas ele começou, uma parte da carreira dele ali, começou com pintura de veículos militares, olha, inclusive de indústrias aqui da região, aqui de São José. E hoje ele trabalha com personalização de motocicletas, inclusive fazendo pinturas para grandes pilotos aí da região, que atuam até fora do país, né? E com a customização de motos de corrida, motos do dia a dia. Então é um trabalho muito interessante aí o Felipe da School Arts. E falando do Felipe, já que ele que cuida dessa parte das motocicletas, a gente vai falar também de uma pessoa que também cuida, mas não de motocicletas, cuida dos móveis. Ela que tem uma história de vida fantástica, a Lilian da Movelaria Roguski. Gente, que história de vida. Vocês precisam ouvir, porque, nossa, é uma referência, é inspirador a história da Lilian. É ela que saiu aí de empregada para dona do negócio. Isso. Olha só que bacana. Inclusive, ela veio aqui e falou sobre, não só da história de vida, né, mas ela falou dessa trajetória ali de funcionária para proprietária. E ela falou também sobre as melhorias, sobre o papel ali do dono dela, agora como dona, como proprietária, de fazer as melhorias no dia a dia, de acompanhar. Então, ela comentou sobre, ela acompanha também desde o início ali das medições, o processo de fabricação, o processo de instalação, mesmo sendo a proprietária. Então, às vezes a pessoa ela cresce a cabeça também, falando, agora eu já sou o dono, eu vou uma vez por mês lá na empresa ver se a empresa ainda está lá. E não é bem por ali. Não, ela é aquela que coloca a mão na massa mesmo. Nossa. Desenvolveu até um tapete, né? Que é uma história que faz um gancho aí com 5S, é muito legal. Muito legal justamente nessa... Ela teve essa ideia a partir de uma visita em outra empresa, ela viu alguma coisa lá nessa outra empresa que ela, peraí, dá para eu fazer algo semelhante na minha empresa. E assim, era uma multinacional que ela estava visitando e ela viu algo ali parecido ali com a questão do tapete e ela trouxe, criando esse tapete aí é um kit de instalação de móveis planejado. Olha, eu sinceramente nunca tinha visto isso e ela tem isso lá na movelaria dela. E por falar em móveis, a gente teve aqui o Albert Costa também, né? Ele que traz uma história, uma bagagem de vida que já passou por vários setores na vida da construção e planejamento de móveis, né? E ele trouxe não só isso, né? Ele também veio falar aqui não só sobre a história, mas ele veio falar sobre o futuro. Sim. Qual é o futuro da marcenaria? Será que a gente vai chegar em um ponto onde o marceneiro ali tradicional ele vai desaparecer ou vai ser bastante escasso, vamos dizer assim, para algo mais industrializado, onde eu consiga fazer uma foto, por exemplo, do meu ambiente e mandar para alguma IA fazer esse móvel, e aí eu recebo um kit de instalação em casa? Será? Gente, são muitas histórias de superação. Falando em história de superação também, a gente vai falar daquele que começou vendendo picolé na praia, o João. O João vai falar do mercado imobiliário premium. Olha que bacana. E ele comentou bastante aí em relação dessa transição, né, de vender o picolé, de como é sair de vender pé na areia, vendendo picolé para vender imóveis de alto padrão. Falando dos desafios, trazendo dicas, falando que vender imóvel não é só ali vender imóvel. Ele contou uma história bastante interessante, que era a pessoa que
queria comprar uma casa na cidade, comprar uma casa aqui em São José dos Campos e, no final das contas, acabou comprando uma casa na praia. Olha só, gente. É vida. É diferente, é bastante diferente. Ele mostrou para o cliente o que ele realmente estava querendo, né? Eu acho que aí ele vai além de vender o produto, ele vai para entender o que o cliente quer. Porque muitas vezes você chega em um determinado local para fazer uma compra e o vendedor apenas quer empurrar para você o produto. Ele não quer entender para quê. Para que você quer aquilo. Às vezes, aquilo que você está querendo comprar nem é tão necessário, não vai resolver o seu problema. Ele vai acabar causando um outro problema, uma frustração, acabar trazendo uma imagem negativa para a empresa que te vendeu aquilo. Então, o papel ali do vendedor também é como um consultor. Então, acho que para um próximo nível ali do vendedor é atuar como um consultor de venda, ou um consultor de compra, né? Para te auxiliar no processo da compra. Porque ele pode te auxiliar, te direcionar para um produto, às vezes, mais adequado para o seu problema. Falando em problema, a gente também teve uns assuntos bem bacanas relacionados a saber as suas próprias dores, né? Para você se compreender, você se entender nesse mundo. A gente trouxe aqui um hipnoterapeuta, o Anderson Corrêa, que veio falar sobre o mundo da hipnose, muitas vezes vistas distorcidamente, né? Então, é um papo muito legal de se ouvir para você tentar saber o que a hipnose é, como é a hipnose, né? Uhum. Ele falou bastante justamente disso, né? As pessoas têm uma visão distorcida, às vezes, da hipnose. Então, o que é hipnose e o que não é hipnose, até foi uma piada que ele fez, eu não lembro se foi nos bastidores, se durante o processo de hipnose a alma permanecia no corpo. Ele falou que sim, gente, a alma permanece no corpo. E ele quis, inclusive, me hipnotizar. Eu acho que eu deixei para uma próxima, viu, Anderson? Uma próxima a gente conversa de novo sobre a hipnose. E a gente já falando sobre o comportamento, mas não é comportamento de humano, gente, comportamento canino. Nós trouxemos o Jean Carlo da Perfect Dog, ele que vai falar sobre a sua carreira, sobre a importância de você condicionar o seu cãozinho corretamente para fazer as necessidades, para não destruir os móveis da casa. Ele traz dicas de comportamento canino muito bacana, então assista um episódio do Jean. E já fazendo um gancho com esse papo pet, nós trouxemos a Paty. A Paty, ela que é uma groomer, olha que lindo nome, né, gente? É maravilhoso falar isso. Ela que tem uma história de vida internacional, olha que legal. E ela traz uma coisa que a gente tem que ficar pensando. O medo. O medo sempre esteve com você? Se você tem medo, vá com medo e faça com medo mesmo. Então, é uma frase muito impactante que a Paty fala nas frases dela. Então, é muito interessante você assistir o episódio dela, porque ela não vai falar só das longas premiações que ela teve, né? Ela teve várias premiações internacionais aí. Ela também vai falar sobre como é, né? Você cuidar do seu cãozinho lá, aquele medo de fazer errado no começo, mas no final dá tudo certo. Então, assistam o episódio da Paty, porque é uma história de vida, é uma história de carreira que é fantástica. A gente veio também aqui mais recente, foi o Moisés. Sim, o Moisés. Que começou ali a carreira dele como palhaço, certo? Como animação ali, às vezes de rua. E hoje ele tem a própria empresa. Ele que veio aqui falar sobre as dificuldades, sobre os desafios, trazendo dicas também para quem está começando agora nesse mercado de animação, de entretenimento para festas. Então ele tem uma bagagem aí de vários anos nesse mercado. Foi bastante interessante também essa história dele. Trouxemos também empreendedoras novatas, né? Que Sim. Estão desenvolvendo aplicativo para mulheres. Olha, o Tudo de Mulher. Também muito bacana, porque essa tecnologia, como ela vem vindo hoje em dia, né? Muitas tecnologias por aí, né? Que é um dos assuntos principais que a gente sempre está abordando aqui nos bastidores, né? A inteligência artificial, as IAs da vida, o que elas estão fazendo com os seres humanos ou não, né? Então, isso é muito legal de se ouvir, ver, assistir. Então, assistam também ao episódio. E também temos também a empreendedora multifacetada. A Bianca Rodrigues. Como não falar da Bianca Rodrigues? Ela que vai mostrar pra gente como é ser uma empreendedora multifacetada. Olha que maravilha, multifacetada, gente. Tudo de bom esse nome, né? Mas ela vem mostrar também como é os perrengues e as correrias de ser uma empreendedora multifacetada. Então, assistam também o episódio da Bianca, que ela vai falar sobre costura criativa. Ela vai falar do
universo da beleza. Olha só que bacana, gente. É muita coisa legal de se ouvir aqui. Mas ela falou uma coisa também que pouco se fala por aí abertamente nas redes sociais. Ela falou aqui pra gente, tá gravado, tá publicado, então não estou mentindo. Ela veio falar sobre o equilíbrio e que não é fácil. Então, às vezes, a gente ouve muito o lado romântico que precisa... Não, você precisa equilibrar. E ela falou abertamente que não é. E a gente também temos aqui a nossa produtora, temos aqui o Milcast, temos filhos... E a gente vê que é bem difícil estar equilibrando tudo isso aí no dia a dia e manter todos os pratinhos rodando. Os pratinhos é complicado, gente. É. Ele falou em rodar, olha só, eu fiz um gancho com o rodar do circo, porque quem? Adriana Marques, olha só, ela que é atriz, diretora e palhaça. A Adriana Marques, ela esteve aqui para contar os bastidores, os perrengues, que é ser uma artista aqui no Brasil. Então, desde o mundo da palhaçaria até grandes direções que ela comandou, então ela vai contar desses bastidores e como é ser uma artista mulher aqui no Brasil. E falando em arte, trouxemos um artista também, pintor. Sim, o André. Isso, o André veio aqui falar sobre o ateliê dele, sobre esse mundo da arte, que tanto ele quanto a Adriana falou que é possível sim viver da arte, mas precisa estar também ali se rebolando. O artista, ele, assim, no meu ver, ele acaba sendo ali um empreendedor no mundo das artes. Então, também conseguindo ali fazer uma administração financeira, é possível viver da arte. Ainda falando de arte, vamos falar de quem? Da Nanda Lauren. Ela que trouxe uma música deliciosa que ela lançou recentemente, então nesse ano. Confiram a música da Nanda. Ela veio falar sobre os bastidores da criação dessa música e como é ser mãe hoje em dia, com essa carreira, né, de dupla, vamos dizer assim, ser mãe, ser cantora, ser artista. Ela vai falar bastante sobre essa trajetória dela. E fazendo um gancho com música, trouxemos quem? O guitarrista Lucas Arneiro, ele que desenvolveu um método para tocar guitarra. Ele vai contar para a gente como que é esse método de educação. De você quer aprender um instrumento novo? Então, ouça as frases que o Lucas diz. São frases muito importantes. Se você quer desenvolver uma nova habilidade ou até mesmo um novo gosto musical, que às vezes você não sabe, assista lá o episódio do Lucas. E fazendo um gancho da música, eu achei que você ia falar dela, da Mestra Preta, que veio aqui falar sobre a capoeira. Sim, gente, capoeira tem a música pro gingado. Então ela veio aqui falar sobre a história dela como capoeirista, como mestre capoeirista, e também falou sobre o papel ali da capoeira na transformação de vidas. Então, uma história bastante interessante, muito legal de estar assistindo aqui no nosso Milcast. A cultura brasileira, gente. Cultura brasileira. A cultura brasileira. Milcast também é cultura. É cultura, é empreendedorismo, é arte, então é tecnologia. A gente falou sobre NR1. Com a Aline Bergami. Isso. A importância de você saber sobre o assédio que acontece na sua empresa, que você não sabe que é assédio. Olha só, gente. Se vocês têm que assistir esse episódio, porque ele fala bastante sobre esse quesito do por que a NR1 ela veio, essa nova modificação na NR1, por que ela é importante para o bem-estar corporativo, né, para o seu bem-estar mental também. Então, é fantástico a nova diretriz, né, sobre o que ela vem falar. Então é muito interessante. E não só. E ela falou sobre a saúde das empresas, mas também veio o Marcelo falar sobre a saúde da cidade. Sim, o Marcelo Cunha, quase nosso parente. Marcelo Cunha, ele veio falar sobre a saúde das cidades sustentáveis, né? O futuro das cidades sustentáveis. Ele vem falar de agronomia, vem falar principalmente sobre compostagem, sobre essa educação ambiental que nós temos que ter dentro de casa, né? Na roda de conversa, no dia a dia, que a educação ambiental é isso, ela tem que aquela sementinha ser plantada desde o começo, então a gente sempre tem que estar falando, porque afinal de contas é o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos e é o mundo que a gente quer viver, não é verdade? E falando em sementinha, o Anderson Meirelles veio aqui falar sobre o café. A minha bebida favorita. Café com açúcar ou sem açúcar? Que café especial existe? Ele esclareceu todas essas dúvidas, inclusive deu dicas de como preparar um dos melhores cafés, inclusive café campeão, aqui no nosso programa, aqui no Milcast.
E sobre falar em café, ele fala que um bom café, né? É com uma boa roda de conversa. Olha só. E já falando do café, vamos fazer um gancho lá com a Carla? Vamos? A Carla ela veio falar sobre essa nova profissão queijista, que não existe no dicionário, está tentando existir, né? Está tramitando. Tramitando aí para tentar existir essa palavra, esse termo, queijista. Então ela veio falar dos mundos maravilhosos do queijo, principalmente dos queijos da Mantiqueira. Olha que delícia. Tem muitas curiosidades que a gente não sabe sobre os queijos nossos brasileiros, não? E falando em coisas gostosas, a Laila veio aqui falar de doces doçudos. Doces doçudos. Ela que é nutricionista, veio falar que comer doce não é pecado, pode comer, desde que de forma moderada, de forma consciente e não de forma descontrolada. Então ela veio falar sobre isso também, sobre a importância de uma alimentação saudável e de desmistificar esse lado aí de não pode comer doce. Ela falou que doce doçudo de vez em quando cai bem. Você falando já de comer descontroladamente, trouxemos uma psicóloga, a Edilane, para falar sobre os transtornos alimentares. Muitas pessoas, às vezes, não sabem exatamente o que é bulimia, anorexia, então assistam também um episódio que ela vai falar sobre essas questões dos transtornos, né, e sobre o comer sem culpa. E veio também a Anne Campos, que falou sobre equilíbrio. Sim, terapias integrativas, gente. Olha, reiki, acupuntura, olha que bacana. Muita coisa legal para se falar da saúde, né? Do bem-estar, do nosso bem-estar, que as pessoas às vezes têm que parar um pouquinho e pensar como é que está a sua saúde, gente? Como está o seu bem-estar mental? E falando em saúde, o Henrique veio aqui falar sobre saúde após os 40. Falou que pode fazer exercício. Tentou convencer o Wesley. O Henrique ainda não deu certo, não, mas vai dar certo. Eu já tô. A Isabel já aderiu. Antes do Henrique falar, eu já estava aderindo. Já estava. Mas o Henrique ainda não, durante a conversa, eu ainda não... Eu me convenci, só não coloquei em prática. Vamos colocar dessa forma. E falar sobre também a prática, falando sobre prática, tivemos aqui o Ricardo Rossetto, que falou sobre o funil de vendas. Então, existe um método de funil de vendas. Ele falou que dentro da empresa existem diversos funis. Então, um funil para captação de cliente e um funil que leva esse cliente, esse lead, até a venda de fato. Então, é algo bastante interessante isso que ele trouxe aqui. Justamente, inclusive, essa questão dos diversos funis dentro da empresa é algo que, para mim, foi novo. Ouvir a terminologia de funis, diferentes funis para cada etapa aí do processo de uma empresa. Então, isso para mim foi novidade. O funil de vendas eu já conhecia, ali da captação dos leads, até ir nutrindo esse lead até chegar na venda de fato. Trouxemos também uma PNAP aqui, gente. Olha só, nós trouxemos uma PNAP. A senhorita Lá Rodrigues. Ai, um beijo para você, minha querida. É muito lindo falar esse universo, gente. Parece que a gente parou no tempo. Não paramos no tempo. É a coisa mais linda de se ver as cores, o jeito de se andar, o jeito de se falar. É muito maravilhoso essa cultura que a gente tem. Da Neopinap. Da Neopinap. Verdade. Elas são inspiradas, elas se inspiram nas pinaps. Então, elas hoje se classificam como neopinaps. E dá para se viver sendo uma neopinap. Dá para se viver sendo uma neopinap. Existem campeonatos gigantescos, campeonatos em Las Vegas. Então, assim, é um mundo, é um universo paralelo e não devemos confundir. Elas não são atrizes, elas são profissionais, neopinaps. É um estilo de vida que elas levam. Fazendo um gancho com a beleza maravilhosa das mulheres, nós trouxemos quem? A Rosa Alves, que é da Rose Story. Ela vai contar sobre a trajetória de vida dela, como ela montou a sua loja, uma loja que é uma marca de sucesso, gente. E além disso, ela é uma influencer nata no Instagram. Ela tem mais de milhares de seguidores, nem dá para saber quantos aqui, porque cada vez mais que eu entro lá, tá subindo mais o Instagram dela. Ela vai falar sobre isso, sobre a questão de criar, né, da criação da marca. Ela também vai falar sobre a importância de você ter um contador, que são dos mundos dos negócios, né? E além dos mundos dos negócios, o que ela vai falar? Do se arrume. Se arrume, mulheres. Ela vai falar sobre essa importância do se arrumar. Nem que seja para você se olhar só no espelho. Se arrume. Fique bonita para você. Que você vai ver quantas coisas boas viram.
E dá pra gente fazer um gancho aí também com duas pessoas que vieram falar aí do mundo financeiro, que é o Vitor Minas, que é um contador, advogado e contador, e também da Thalita Ross, que veio aqui falar, ela que é BPO, que veio falar sobre a terceirização da atividade financeira da sua empresa. Existem alguns paradigmas ali que a gente tratou na conversa, e isso ajuda muitos empreendedores que às vezes estão em um sufoco presos na operação. Então, a terceirização do lado financeiro. Olha isso aqui, bacana. E trouxemos quem no primeiro episódio? Nós! Bom, gente, acho que conseguimos falar de todos os assuntos, como vocês puderam ver, são assuntos bastante diferenciados e interconectados, né? Porque hoje em dia todo mundo está conectado com todo mundo, de uma forma ou de outra, presencial ou digital. Sim, seja da área da saúde, seja dos empreendedores, a grandes empresários, seja de conexões, como é o caso da ACI, o Parque Tecnológico aqui de São José. Nós trouxemos muitos assuntos maravilhosos, trouxemos também assuntos de vida, né? A gente gosta também de assuntos de vida, né? A gente é um bichinho curioso. Trouxemos assuntos relacionados à área de saúde, então a gente conseguiu abranger nesses 30, quase 40 episódios, bastante setores aí do comércio, da saúde, das artes, da gastronomia. Exato. Então nós trouxemos muita coisa aqui. Então, para você que é curioso, quer buscar conhecimento de saúde, alimentação saudável, empreendedorismo, mundo PNAP, gente, tá muito variado aqui o nosso podcast. É o mundo da beleza, vamos dizer assim também, né? Porque PNAP já é. Transição de carreira. Transição de carreira. Momentos de vida. Então tá bastante variado o nosso Milcast. E cada episódio a gente acompanha, né? Assim, tanto nos bastidores, quando a gente não está entrevistando, a gente está ali nos bastidores, né? A gente se segura para não se intrometer na entrevista do outro. É fora de sério. Às vezes acontece, né? Os nossos entrevistados estarem olhando para a gente, ou a gente querer perguntar alguma coisa, mas a gente se segura, não é? Sim. Vamos falar um pouco dos bastidores aqui, gente, do Milcast. Como que nós fazemos? Os nossos convidados, a gente conversa, lógico, antes com eles, trocamos as ideias por WhatsApp, né? Por WhatsApp, podemos dizer, presencial. Presencialmente, a gente gosta de um bate-papo. Quando eles chegam, a gente não vai logo gravar. A gente bate um papo gostoso, que por isso muitas vezes vocês ouvem isso. Nós estávamos conversando nos bastidores. É algo até bastante legal, porque alguns que vêm aqui já participou de diversos podcasts. Sim. Então, eles vêm aqui e a gente está entre esses diversos podcasts. Mas tem pessoas que nunca apareceram para a câmera. O primeiro podcast. É o primeiro podcast, às vezes é a primeira aparição dela na internet. Então, quando a pessoa chega aqui, a gente faz essa conversa prévia. Então, a gente tem um cantinho ali do café, a gente senta, toma um café, conversa, coloca os assuntos em dia, explica como tudo funciona, conhece mais ali da pessoa também, profissional e pessoal, e depois a gente senta aqui no nosso estúdio para fazer a gravação. E aí, algumas vezes, a gente ainda se prolonga um pouco mais aqui a conversa dos bastidores aqui dentro do estúdio, antes mesmo de começar a gravação. O papo continua. O papo continua. Então, quando a gente está aqui na conversa, a gente lembra dos assuntos que a gente conversou ali nos bastidores, ali durante o café. Então, às vezes, até algumas piadas que a gente conta, a gente lembra durante o episódio. Então, tudo isso acontece ali fora, digamos, fora das câmeras. E aqui nas câmeras, algumas coisas que a gente conversa ali. Às vezes a câmera já está gravando, a gente está conversando. A gente deixa de fora do corte final dos episódios. Gente, é muito assunto para falar. E hoje eu vou falar um pouquinho só um pouquinho, porque aí eu gosto de falar. Então, para você que nos acompanha aqui, que acompanha desde o primeiro episódio, meu muito, muito, muito obrigada. E agradeço a cada comentário de vocês, a cada sugestão de pessoas para a gente trazer aqui. Olha, tanto é que quem veio aqui como sugestão? Veio a Fabíola, que é a Contramassa Preta. Quem mais veio? Veio o André. Olha, o André também foi uma indicação bem gostosa.
o Anderson, para falar do mundo do café, foi uma indicação. Então, assim, é muito legal ouvir vocês falarem o que vocês estão querendo que a gente fale aqui também, né? O que vocês são curiosos iguais a nós, né? Isso é interessante, a gente compartilhar essa curiosidade. Muitas vezes a pessoa indica a pessoa, às vezes algum telespectador nosso indica uma pessoa para vir aqui falar, mas tem também indicações de assuntos, como, por exemplo, a Karen, que veio aqui para falar de adolescência. Então, foi a indicação não da Karen, mas foi uma indicação do assunto. Foi um comentário deixado nas nossas redes sociais que ela queria ouvir sobre adolescência. Como lidar com esse momento de transição entre a infância e o momento adulto da pessoa. Então, como lidar com isso. E nós conhecemos a Karen, convidamos ela para vir participar aqui para falar de como lidar com os adolescentes. O bicho de 7 cabeças. Olha, ela falou que às vezes o problema não é só o adolescente, então envolve também ali o lado adulto, o adulto como adulto, para ajudar o adolescente nessa transição da infância, assim, enxergar no mundo e se tornar um adulto melhor. Por isso que é muito importante vocês deixarem os comentários pra gente, seja no direct, seja aí nos comentários do YouTube, do Spotify, onde você esteja nos ouvindo, você pode deixar o seu recadinho do coração, que a gente vai estar ouvindo, a gente vai estar lá anotando com carinho, a gente vai estar procurando as pessoas com os temas que vocês sugerem, e também vamos trazer, claro, especialistas, como foi o tema da Karen, que é especialista, né, em orientação parental, e também vamos trazer também os artistas que vocês gostam, né, que foi o caso do André, que da também Preta. Da Preta, né? A Preta foi um fã-clube surreal. Pipocou lá a minha caixinha, mas a Preta. Então, é muito legal essa interação que nós temos. Nós estamos tendo com vocês. Nós gostamos de ouvir, nós gostamos de conversar, então você já viu, né? Nós somos o bichinho curioso. Mais uma vez a gente fala aqui, o Milcast é onde a curiosidade encontra o conhecimento. É isso aí, gente. Muito obrigado por estar conosco durante todos esses quase 40 episódios. Quase 40. E a gente segue gravando, segue convidando e tirando as dúvidas e trazendo mais curiosidades para vocês. E para você que nos acompanhou até aqui e nos acompanha, o nosso Muito obrigado. Até o próximo episódio do Milcast.